Fala pessoal do canal Matemática Surreal, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Iório e hoje eu trouxe mais uma questão aqui de cálculo 1 para vocês. Bom, que questão é essa, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma pergunta, mas ela tem dois objetivos, tá? Eu tenho uma função que foi definida, né, por essa expressão aí de raiz de 2 mais raiz cúbica de x ainda dentro da raiz, menos 2, sobre x menos 8, e eu estou perguntando, ela é contínua em x igual a 8? Bom, se você já está atento aqui no nosso canal, se você já presta atenção no que eu falo, você já sabe que essa resposta é não. Por quê? O que define uma função ser contínua num ponto, tá, gente? Só a definição aqui. A gente diz que f é contínua num ponto, tá? Num valor A, esse valor precisa necessariamente ter duas condições em relação a ele. Primeira, esse valor tem que ser um ponto do domínio da função, então a função tem que estar bem definida nele. E segundo, esse valor tem que ser um ponto de acumulação, ou seja, eu posso fazer limite nesse valor. Essas duas condições são obrigatórias para a gente ter que uma função é contínua naquele ponto. Não tem jeito. E aí a definição, né? E aqui não é uma prova, tá, gente? A definição ela é contínua quando eu posso fazer o limite existe e coincide com a própria imagem. Então, uma função é contínua se o limite coincide com a imagem, ou seja, se o que a minha função está se aproximando dá exatamente o valor dela naquele ponto. Não tem surpresa, né? Vira uma linha contínua, não dá salto. Ela não pula etapa. Ela é uma linha contínua, serena, sem ficar dando salto. A ideia de continuidade é essa ideia. Então, eu preciso que o A pertença ao domínio da função. E é claro que se eu tenho x menos 8 aqui embaixo, eu não posso ter esse valor aqui, ó, pertencente ao domínio dessa função. Não pode acontecer. Então, essa função, mesmo fazendo conta zero, ela pode ser contínua nesse ponto? A resposta é não. Bom, gente, então se inscreva. Mas não acabou aqui. Apesar da resposta ser não, esse x igual a 8 tem um fato interessante em relação a essa função. Vamos lá? Ó, que fato interessante é esse, Felipe? Presta atenção. Olha como esse x igual a 8 é um fato interessante. A minha função, eu não sei o gráfico dela. Não tenho ideia. Mas eu sei que no 8, ela não tem imagem, porque não faz parte do domínio. Então a minha função ela faz alguma coisa, e o único ponto problemático, porque a raiz cúbica não tem problema, né? A raiz cúbica ela não tem estresse nenhum. A raiz quadrada tem. E o único caso mais problemático é a divisão por zero e a raiz quadrada. Então, qual seria o domínio dessa função? Eu sei que o problema não pede isso, mas eu quero que vocês analisem comigo aqui. Então, vamos lá. Qual o domínio dessa função? Em primeiro lugar, x não pode ser 8. Então, primeira observação, o 8 está fora. Outra observação é o 2 mais a raiz cúbica de x tem que ser positivo. Aqui dentro não pode ser negativo. Tem que ser positivo. Felipe, mas raiz cúbica pode dar negativo? Pode. Raiz cúbica de menos 8, ela existe, né? E dá menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Não tem problema nenhum. Raiz cúbica pode, com negativo, e sai negativo para fora também. Então isso aqui dentro pode dar negativo para algum valor de x. Então, se eu passar... Deixa eu ajeitar aqui, né, gente? Nossa, ficou tão feio isso. Vou apagar aqui. Aqui, ó. Pronto. Agora de novo. Se eu passar o 2 para o lado de lá, vai ficar menos 2, tá? E aqui eu tenho que tomar um cuidado. Porque elevar ao cubo, eu tenho que pensar, toda vez que você for fazer alguma operação inversa aqui, você tem que pensar se a sua operação inversa inverte o sinal. Tá? Toda vez, se eu multiplicar por menos 1, eu já sei que inverte o sinal. Porque a minha reta menos x é decrescente. Elevar ao cubo é aplicar na função x ao cubo. A função x ao cubo é crescente. Então ela nunca troca sinal. Números menores do que outro continuam mantendo a desigualdade quando eu elevo ao cubo. A desigualdade não muda. Então eu posso elevar ao cubo aqui, tá? Para descobrir que o x tem que ser maior que menos 8.
Então, qual é o domínio máximo que eu posso definir essa função? Qual é o conjunto em R maior que eu consigo que essa relação não dê problema? O maior conjunto que essa relação não dá problema é o seguinte conjunto, tá? O menos 8 está incluso, não tem problema. O menos 8. Indo até o 8, tem o 8, tá? Depois do 8 até infinito. Tá? Ou seja, o 8 não pode. E o menos 8 é o menor valor possível, tá? Daqui para trás não tem nada. Daqui para trás não pode ter imagem. Essa é a minha função. Beleza. Nos outros lugares ela não tem problema, ela é bem definida. Ela só não é bem definida no 8. No menos 8 ela é bem definida, né? Dá para fazer a conta, porque dá raiz de zero, não tem problema. Então é bem definida, mas no 8 ela não é, no 8 ela não pode. Então a minha função ela tem um gráfico que ela muito provavelmente não deve ser esse, né? Mas ela para aqui no 8 e continua aqui a partir do 8 em diante. No 8 ela não tem imagem, é uma bolinha aberta, ela continua. A pergunta é, ela continua do mesmo lugar ou ela salta aqui e continua depois? O que ela faz? Né? Que tipo de descontinuidade é essa? É uma descontinuidade que continua no mesmo lugar, ou seja, a minha função faz isso, ou é uma descontinuidade que salta? Existe essa diferença em matemática, a gente classifica isso. Então, essa descontinuidade é a descontinuidade de não ter limite, porque se há um salto, a gente diz que não tem limite, não dá nem para fazer limite dessa função, porque se dá um salto, o limite à esquerda é diferente do limite à direita. Então a gente diz que não tem limite. Mas se ela continua no mesmo lugar, ela tem limite, apesar de não ter imagem. Então a gente chama essa descontinuidade de descontinuidade removível. Eu posso tirar ela dali. Eu posso criar uma nova função em que eu coloco esse pontinho que não tem imagem como sendo um número. Eu posso reclassificar essa função. Então, que tipo de função é essa? Para saber, eu vou ter que fazer limite, né? Então, o legal dessa questão é que ela tem uma função num ponto que não é contínuo, mas eu posso fazer limite e, de repente, esse limite existe e, portanto, essa descontinuidade aí é removível. E aí a gente consegue ficar bem e fazer tudo tranquilo. Vamos ver se é possível, né? Bom, como é que eu opero aqui? Há duas maneiras da gente fazer isso, né? Ou a gente iria lá para a regra de L'Hopital, tu sabe, sai derivando aí e vê o que acontece, ou a gente faz, já que é um 0 sobre 0, né? É 0 sobre 0, Felipe? Vamos ver. Ó, 2 raiz cúbica de 8 menos 2. Vamos ver se é um 0 sobre 0. Aqui é 8 menos 8, né? Aqui é 0 com certeza. Bom, 2 raiz cúbica de 8 dá 4, né? 2 mais 2 são 4. Menos 2 aqui embaixo 0. Nessa altura você já deve estar vendo aí que é 0 sobre 0. Eu podia aplicar a regra de L'Hopital, mas não vou fazer não. Vou fazer passo a passo. E uma maneira esperta de fazer isso, que é considerando isso aqui uma derivada. Eu vou até falar dela aqui de novo. Já falei isso aqui no nosso canal. Por quê? O que é a definição de uma derivada, né? É um limite de 0 sobre 0 da função menos a outra função, a função em x menos a função em a, a variação, dividido por x menos a. Olha que interessante, né? Se nós considerarmos isso aqui uma função, se nós considerarmos que aqui é a, então que esse cara deve ser o a. Aqui está certinho, ó, a. Será que aqui dá certinho f de 8? Considerando que f é isso? E a resposta é que sim, né? Porque a gente já fez essa conta. Como assim, Felipe? Ué, eu acabei de fazer aqui, ó, 2 mais raiz cúbica de 8. Considerando que a f é isso, substituindo por 8, ó, aqui dá certinho, ó, 2 aqui, ó. A raiz de 4, que é 2. Então isso aqui pode ser encarado como uma derivada, né?
E aí fica muito mais fácil para fazer esse limite, né, gente? Porque aí esse limite, ele passa a ser a derivada, né? No ponto. Então eu faço esse limite assim de graça. Não preciso nem aplicar aí aquelas regras de ter que racionalizar, né, multiplicar em cima e embaixo por raiz. Posso ir direto, né? Ele passa a ser a derivada da função no ponto 8. E aí eu vou direto para a derivada, que seria meio que uma espécie de fazer regra de L'Hopital, mas sem usar a regra de L'Hopital, né? Usando a definição aqui de limite, tá? Beleza. Mas eu vou fazer na marra. Eu podia fazer com a derivada, mas não vou. Vou fazer o limite. Então, ó, como é que a gente faz? Racionaliza, né? Multiplica em cima e embaixo por... Multiplica em cima e embaixo pela raiz ao contrário, né? Que aqui é a raiz mais, e eu quero eliminar a raiz quadrada. A raiz cúbica está dentro, né? Eu não consigo eliminar ela, não. Mas a quadrada eu consigo. Então, vou multiplicar por essa agora, que é a mais 2. Em cima e embaixo, né? Esse carinha aqui de baixo, gente, ó, a gente já sabe que ele é 2 mais 2, né? A gente já sabe que ele dá 4. Então eu posso tirar ele de dentro do limite, como um quarto do lado de fora. Eu não preciso multiplicar por esse cara aqui. E agora na parte de cima, dá quadrado do primeiro, ou seja, eliminei finalmente essa raiz, e dá menos quadrado do segundo, né? Lembra do sinal de menos. Tá? Então dá quadrado desse, eliminando a raiz, quadrado do 2, menos 4, e agora eu vou cancelar aqui, ó, 2 com menos 4 vai dar menos 2. E agora eu vou usar um artifício que a gente já fez também em outro vídeo sobre limite, procura aqui no canal, você vai achar, que é justamente a gente transformar esse cara aqui de baixo numa diferença de cubos. Lembra desse produto notável? Ó? Vamos para a próxima aqui, página. Eu vou até copiar isso aqui para mim. Para a gente usar aqui na próxima página. Então nós chegamos nesse limite, né? Ó, esse foi o limite que a gente chegou. Agora, vou usar essa ideia. X menos 8, na verdade é quem? É raiz cúbica de x ao cubo menos 2 ao cubo. 8, né? 2 ao cubo. Então isso é uma diferença de cubos. Diferença de cubos é um produto notável, que é justamente um menos o outro, multiplicado por o primeiro ao quadrado, o primeiro pelo segundo, não é 2 vezes não, hein, gente? Mais o segundo ao quadrado. Tá bom, Paola? Não é 2 vezes não, que aqui não é um quadrado perfeito. É A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Aí eu posso usar isso aqui direto. E aí, esse cara aqui de cima vai ser cancelado justamente por esse cara aqui de baixo, né? Que vão ser iguais. Ainda vai sobrar esse termo feio aí, que é quadrado do primeiro, né? X quadrado, do o primeiro pelo segundo, né? Então 2 raiz cúbica de x, o quadrado do segundo, 4. Vou apagar esse cara de cima aqui, né? Eu botei ele muito afastado, vou centralizar ele. Ó, raiz cúbica de x menos 2. Também vou acertar essa raiz cúbica que está horrível aqui. Fazer melhor, né? Agora sim. Agora eu consigo cancelar, né? Esse termo com esse e sobrar só esse. Que eu não preciso nem pensar muito, né? Só fazer a conta, né? Aqui a raiz cúbica de 8, eu já sei que é 2. 2 ao quadrado aqui dá 4. Aqui também dá 4. Aqui também dá 4. Então esse carinha aqui, ó, dá 12. E esses cancelaram. Então, 1 sobre 12, 1 sobre 4, 1 sobre 48. Se eu derivasse a função dava igual? Igualzinho, né? Ó, deriva aí para mim, você vai ver que vai dar exatamente igual. Qual é a derivada aqui? Tem uma raiz, tá? Tem uma outra raiz aqui que eu esqueci. Deixa eu colocar raiz, né? Agora sim.
derivada. Cai a raiz, né? Dá a mesma potência elevado a menos meio agora, vezes a derivada do de dentro, né? Que é x elevado a 1/3, porque o 2 a derivada é zero, né? Como é que dá x elevado a 1/3? 1/3 de x elevado a menos 2/3. Tá? Agora, se você fizer a conta no 8, você vai ver que o quanto vai dar certinho. Ó. 1 sobre 2. Essa raiz está embaixo, tá, gente? Essa raiz está embaixo. E essa raiz também está embaixo, né? Só que é ao quadrado. Então a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aí agora é só você ver aí que tá dando tudo certinho. Isso aqui vai dar 4. Esse aqui também vai dar 4. Então 4 vezes 4, 16, né? Vezes 6 aí, né? Esse aqui, ó, 2 mais 2, 4. Ah, com raiz dá 2, desculpa. Só errei esse, que esse aqui é 2. Porque tem a raiz, né? Vai dar 4 dentro, né? Mas a parte de fora, ó, pegando a raiz de fora, vai dar 2, né? E esse aqui não, esse aqui dá 4 mesmo. Então dá 4 vezes 3, 12, vezes 4, 1 sobre 48. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa like. Se você quiser saber o que eu preciso fazer nos próximos vídeos, quiser me ajudar, diz aí, né, o que você quer que eu faça, traga nos próximos vídeos para poder ajudar você. Um grande abraço e ótimos estudos.